cara pálida! Tudo bem, gente? Em primeiro lugar, eu queria pedir desculpas, fiquei um tempinho sem postar, tive que dar um tempo para ajeitar a casa aqui, mas agora tá tudo certo, Sincerinho tá a postos e vamos tocar conteúdo, como sempre, conteúdo de qualidade para você pelo Face. Olha só, gente, nesse tempinho que eu fiquei só no Insta e dei uma afastada da coisa, muita gente, mas eu digo assim, muita gente, veio no meu DM, não só pedir vídeo novo, mas com essa dúvida, se pode em primeiro lugar, em primeiro plano, em primeira análise, coisas desse tipo, porque viu no Instagram, não sei o que. Então eu dizia assim, eu vou fazer um vídeo, porque com certeza foi a enxurrada de dúvidas maior do ano, assim, foi a dúvida que mais apareceu concentrou nessa época, mas foi a que mais apareceu no ano. Então vim aqui explicar tintim por tintim definitivamente que raios aconteceu com Em Primeiro Lugar. Roda a vinheta! Gente boa da minha vida, seguinte. Eu já cansei mesmo de estudiogram e professor que toca terrorismo e produz fake news para vocês pelo Face. Você já tem que lidar com esse ministério, com todo esse barulho em relação ao Enem e algumas pessoas que são bem intencionadas, mas são desinformadas, mais angustiam vocês do que ajudam. Então, a partir disso, eu vim aqui explicar o que aconteceu com Em Primeiro Lugar. Só por isso, já vale aí o teu joinha, teu sininho, aquela coisa de sempre, né? Segue aqui no Instagram, dá o teu joinha, te inscreve no canal, olha, fazia tempo que eu não falava isso, te inscreve no canal, ativa as notificações e bora lá! Bora, vamos direto responder a pergunta, porque eu odeio aqueles vídeos que ficam assim, fica aqui até o final, que lá no final eu vou responder a tua pergunta, não pula até o final, não sei, detesto, vou responder a pergunta agora, sem enrolação, porque parece, gente, que ele não tem mais o que fazer da vida com esses vídeos, entendeu? Então, se você quiser sair depois, sai, cara, para, sai, o que eu vou fazer? Sai, mas eu sei que você não vai sair, porque esse conteúdo aqui é de qualidade e eu não vou mais te enrolar, porque eu vou responder a pergunta. Tá, agora, sério mesmo, vou responder a pergunta agora. Pode em primeiro lugar ou em primeira análise? Pode! A resposta é sim. Bota um sim grande, gigantesco aí, Sincerinho. Outra pergunta. Vou perder ponto se eu colocar em primeira análise? Se pode, né? Não! Você não vai perder ponto se colocar em primeiro lugar ou em primeira análise, certo? A questão é mais complexa, é um pouquinho maior do que isso. E por isso que a gente tem que entender bem, este é um assunto que não é um assunto tão simples, é um assunto realmente um pouquinho complexo. E agora eu vou esmiuçar para vocês coisas que vocês não têm em um story de 15 segundos, em um post de Studiogram. Gente, vem cá, tira esses Studiograms da vida de vocês, por favor. Tô pedindo do fundo do meu coração. Tira. Não interessa se é incrível, não interessa se tirou 1000. Não interessa, tira, tá? Desculpa aí, Studiogram é incrível, mas assim, tira. Mas sim, algumas coisas realmente mudaram esse ano. Bota umas aspas grandes aí, se inserindo nessa mudança, né? Não é bem uma mudança, é mais uma explicação que o Enem esmiuçou no seu material, certo? O Enem difere elemento coesivo de operador argumentativo. Para o Enem, são duas coisas um pouquinho diferentes. Todo operador argumentativo é um elemento coesivo, mas nem todo elemento coesivo é um operador argumentativo. Eles vão seguir duas linguistas brasileiras, que são a Koch e a Elias, e vão dizer assim no seu material. Isso está público, tá, gente? De acordo com Koch e Elias, os operadores argumentativos são elementos que fazem parte do repertório linguístico e são responsáveis pelo encadeamento dos enunciados, estruturando o texto e determinando a orientação argumentativa.
Isso nos permite concluir que esses elementos linguísticos devem estar entre os principais componentes da articulação do texto dissertativo argumentativo, o que justifica o fato de as notas mais altas exigirem operadores argumentativos, como se verá na grade específica. Então o Enem, gente, ele tem uma régua própria de avaliação. É um pouco arbitrário, sim, mas eles precisam um pouco dessa arbitrariedade para julgar, né, deixar um texto mais objetivo. E aí a gente vai para a grade específica do Enem, que também está pública, e a gente vai para o nível 5, o nível 200, né, aquela nota que todo mundo quer. E lá no nível 5 diz assim, ó: presença expressiva de elementos coesivos inter e intraparágrafos, e raras ou ausentes repetições e sem inadequação. E aí tem 2 asteriscos. E lá nos 2 asteriscos diz assim, ó: havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto e pelo menos um elemento coesivo de qualquer tipo dentro de todos os parágrafos. De novo, vamos sublinhar: havendo elemento coesivo do tipo operador argumentativo entre parágrafos em pelo menos 2 momentos do texto. De novo, em pelo menos, at least, 2 momentos do texto. Nesse sentido, podem ser 2 momentos ou 3 momentos. Se for 2 momentos, já está tudo bonitinho ali, né? O Enem não está pedindo operador argumentativo em 3 momentos. O Enem está pedindo operador argumentativo em 2 momentos, pelo menos, para tirar 200. Essa é a primeira coisa que vocês têm que entender. A gente precisa colocar operador argumentativo interparágrafos em 2 momentos do texto. Quer colocar em 3? Incrível, surreal. Mas quer colocar em 2? Está tudo bem. Inclusive, em 2019... Nós tivemos ali algumas redações nota 1000 que começaram parágrafos sem qualquer nexo, certo? Mas tinha 2 operadores argumentativos depois, show de bola, beleza, tirou 1000, tá? Então, essa é a primeira coisa que eu quero que você guarde aí, o paleface, pelo menos 2 operadores argumentativos. Aí qual foi a grande mudança do Enem? Ele explicou mais detalhadamente que, em primeira análise, não é um operador argumentativo. Por quê? Na lógica do Enem, em primeira análise, é algo que não liga o primeiro desenvolvimento à introdução. Por quê? Porque realmente eu estou começando alguma coisa. Lembra do Vampirão, quando estava no governo, que a gente falava primeiramente... Então, é a mesma coisa. A gente pode começar todo o enunciado com em primeira análise. Eu acho que eu comecei esse vídeo aqui com em primeira análise, queria falar tal coisa e tal coisa. Então, como em primeira análise pode começar um discurso e esse discurso não ser relacionado ao parágrafo anterior, eles cortaram todos em primeira análise. Então, mesmo aquele em primeira análise que se relaciona de fato com a introdução, que é a maioria, não vai ser contabilizado como um operador argumentativo interparágrafo. Já não era, tá? Pelo material do Enem, já não era. É uma explicação, não é uma mudança, mas eu vou falar disso depois. Então, a gente tem 4 opções para fazer lá na hora da prova, lá no dia do Enem, tá? Entre essas 4 opções, existe aquela que vai ser em 3 momentos do texto, mas essa opção não é obrigatória. Não é obrigatório. Show? Bora, cara pálida. Então eu vim aqui pro quadro para explicar de uma vez por todas como é que funciona essa parada, tá? A gente tem 3 inícios de parágrafos, tá? Porque a introdução é óbvio que eu não vou colocar um operador argumentativo aqui no início, tá? Ignora todos os rabiscos e as coisas tortas e, enfim, eu sou professor de redação em português, tá bom? Então foi o máximo que eu consegui. Olha só! É óbvio que eu não vou colocar uma conjunção aqui, um operador que volte a um parágrafo, porque simplesmente não existe esse parágrafo. Então eu tenho 3 possibilidades de operadores argumentativos interparágrafos. Esses operadores precisam voltar aos parágrafos anteriores, tá? Essa é a lógica. Show de bola! Aí, eu coloco aqui, em primeiro lugar,
certo? Bom, o Enem está dizendo que esse em primeiro lugar não volta para a introdução, então eu não posso colocar mais ou menos. Aí eu venho, ademais, além disso, tá? Ademais é um operador argumentativo, porque eu estou falando além do que eu falei no parágrafo anterior, então o ademais ele volta. Portanto, também volta, porque o portanto é uma conclusão, né? E ele, sendo uma conclusão, é obrigatoriamente uma conclusão do que veio antes, porque eu estou começando o parágrafo agora. Então, nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho dois operadores argumentativos interparágrafos. Esse aqui não é, show de bola, mas mesmo assim eu estou seguindo a grade. Eu tenho pelo menos dois operadores argumentativos interparágrafos. Então essa é a opção 1, eu colocar no D2 e na conclusão operadores argumentativos interparágrafos. Também tenho outra opção. Eu coloco aqui, sob esse viés, eu coloco aqui em segundo lugar, e eu coloco aqui o governo deve, e já começa a proposta, certo? Bom, sob esse viés, ele é um operador argumentativo interparágrafo. Por quê? Esse viés, qual viés, ô cara pálida? O viés que eu falei na introdução. Então, se eu falei na introdução, esse conectivo, ele está ligando introdução ao primeiro desenvolvimento. Beleza. Se eu coloco em segundo lugar, mas eu posso colocar em segundo lugar sem ter colocado em primeiro lugar? Pode. Quem é que diz que não pode? Pode, tá? Se eu coloco em segundo lugar também está voltando ao parágrafo anterior. Então, apesar de, em primeiro lugar, não ser um operador argumentativo interparágrafo, em segundo lugar é um operador argumentativo interparágrafo. Por quê? Se eu falo segundo lugar, está pressuposto que há sim um primeiro lugar. E este primeiro lugar está no desenvolvimento 1. Então isso aqui é um operador argumentativo interparágrafo. Aqui, o governo deve... Opa! Não tem nenhuma ligação com os desenvolvimentos. Então esse aqui não é. Na conclusão eu não coloquei. Bom, mas eu tenho no D1 e eu tenho no D2. Eu posso tirar 1000, posso tirar 200 na 4 assim, porque eu tenho pelo menos dois operadores argumentativos interparágrafos, certo? Essa é a segunda opção. Terceira opção, eu tiro aqui e eu tiro aqui. Aí eu coloco, portanto, eu sempre começo conclusões com portanto, viu? E aqui eu coloco segundo Hobbes, sei lá quem, né? O Estado, e aí eu sigo. Bom, esse segundo, por exemplo, apesar de ser um conectivo, né? Isso aqui é uma conjunção concessiva, uma conjunção conformativa, não está ligando nada, porque eu já comecei a frase. Eu já vou trazer meu repertório aqui, não está ligando ao desenvolvimento 1. Então aqui não tem. E o portanto está ligando. Então aqui eu já tenho uma terceira opção, que é o operador argumentativo interparágrafo no primeiro desenvolvimento, o operador argumentativo interparágrafo na conclusão, e no D2 eu não ter. Também pode, também é válido, também é 200 na 2, pode ser 200 na 4. Estou misturando as coisas aqui. Pode ser 200 na 4 aqui sem problema nenhum, tá? Aí, a última opção é eu tirar esse segundo Hobbes e eu colocar aqui um além disso, por exemplo. E a vírgula. Bom, aí se volta para D1 com um operador argumentativo interparágrafo, D2 com outro operador argumentativo interparágrafo, portanto com outro. Eu tenho os 3. Pelo menos 2, eu posso ter 3. Então, coloca aí para mim, sincerinho. Nós temos 4 opções para esses conectivos aqui. Você escolhe. Claro que esta é a mais segura. Óbvio, porque eu tenho 3, ele pediu 2, eu dou 3, é a mais segura. Mas eu posso sim colocar em primeiro lugar, vou até colocar aqui. Posso colocar em primeiro lugar e isso não é desconto. Só vai ser desconto
se eu só vou ter desconto se, por exemplo, eu não tiver aqui também. Eu colocar lá, segundo Hobbes, ó, isso aqui, vou continuar aqui. Segundo Hobbes. Bom, aqui eu não tenho, né? Então eu não tenho D1, não tenho D2, só tenho na conclusão. Aqui sim tem desconto, porque o Enem pediu lá no nível 5, nós vimos, 200, para ter 200, pelo menos 2, e eu tenho 1. Opa, aqui no máximo é 160, no máximo, pode ser menos, mas eu não consigo chegar em 200. Mas isso só acontece se no D2 ou na conclusão eu também não ter operador argumentativo, certo? Espero ter deixado claro. Então coloca aqui pra mim, cinzeirinho, ó. Vamos resumir, tem 4 possibilidades da gente tirar 200 na 4 com esse jogo aqui de operador argumentativo. Primeira, D1, check, D2, check, conclusão, bam. Segunda, D1, check, D2, bam, e conclusão, check. Terceira, D1, bam, D2, check, e conclusão, check. E a última, D1, D2, conclusão, check. Essas 4 possibilidades estão cumprindo o nível 5 e podem te levar a 200. Então, pelo amor de Deus, espero ter deixado claro qual é a treta do em primeiro lugar. E eu vou dar uma última notícia aqui no final, uma última. Vai lá nas redações nota 1000 de 2019. Nenhuma redação nota 1000 que começou com em primeiro lugar, e tem muitas, tá? Não traz 2 operadores argumentativos. Ou seja, em primeiro lugar, já não era considerado operador argumentativo, porque não há nenhuma redação 1000 que tenha deixado em primeiro lugar e não tenha 2 aqui, tenha só 1. Para que em primeiro lugar contasse, entende o que eu estou dizendo? É só uma explicação do Enem, certo? Então, essa é a grande treta, que não é uma grande treta, segue a mesma coisa. Neste ano de 2020 vai ter redação lá com em primeiro lugar, nota 1000 também, tenho certeza. Só que se você quiser deixar mais seguro, pode colocar nos 3, certo? Isso vale também para em primeira análise, em primeiro plano, primeiramente, tudo isso que indica a ordem, tá? Outra coisa, não coloca a priori e a posteriori, porque vai acontecer isso aqui. A priori não é e a posteriori também não. Então eu só vou ter 1, no máximo eu vou ter 160. A priori e a posteriori, esta dupla, aí sim elas podem te levar para um... Aí sim essa dupla pode te levar para uma queda da nota. Show? Compartilha este vídeo, pelo amor de Deus, carinha pálida, compartilha, é só isso que eu te peço, deixa o teu joinha, te inscreve no canal, mas compartilha porque tem muita gente que tá com essa angústia. Um beijo pra vocês, fiquem bem, eu volto, rapidinho eu volto, tchau!